É o 10 filhos. O testante teria que morrer, então ele teria que explicar a morte dele, vir morrer, porque não teria valor. O Antigo Testamento é uma seta assim, ó, indicando para Jesus aquele que viria. Por exemplo, o caso do cordeiro, a bacia, a aspersão do sangue, os holocaustos, os sacrifícios, a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser o próprio Cristo. Ninguém. Somente ele viveu segundo os preceitos, segundo os mandamentos, ele cumpriu. É por isso que a palavra diz, da sua boca nunca saiu engano. Você vê João Batista, vê Jesus passando, chama os discípulos aí. Não era fofoca isso aqui não, viu? Não era fofoca. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele ali. Ele já via. O Cordeiro que havia sido eleito desde a fundação do mundo, passando lá. Vamos lá. Eu sei que vocês são inteligentes. Ô irmão, você, Alan, nós devemos seguir a lei de Cristo, a do amor ou aquela ainda do sistema mosaico? A do amor e a de Cristo. Por quê? Bom? Eu não ouvi bem. Hoje nós vivemos na graça. Por quê, irmãos? Você olhar na lição, vem cá, está pegando. Isso aqui eu estou querendo buscar o conhecimento. Fica vermelho. Que é o certo. A pergunta é essa: devemos seguir a lei de Cristo, a do amor ou do sistema mosaico? Aí ele disse a do amor. Aí eu quero saber por quê. Tem porquê? Fala, meu Deus. Eu posso retornar a pergunta Agora, pessoal, todo mundo quer aprender. a respeito de Jesus, realmente. Fala bem, não, porque quando você fala para cá, Silvio. A respeito do que Jesus realmente cumpriu toda a lei, nós podemos observar que os grandes personagens bíblicos, né, eles não conseguiram cumprir a lei. Pois Moisés, sendo considerado o homem mais manso da terra, ele matou. E a Bíblia diz, nos 10 mandamentos, não matarás. Davi, sendo escolhido segundo o coração de Deus, ele cometeu 3 pecados: não cobiçarás, não adulterarás e não matarás. Ele cobiçou, adulterou e ele foi o responsável pelo episódio que envolveu a morte de Urias. O rei Salomão, sendo conhecido como o homem mais sábio da terra, a Bíblia diz: não terás outros deuses. E a Bíblia nos mostra lá em 1 Reis, capítulo número 11, verso número 5, que ele foi levado a adorar a outros deuses. Então, nenhum homem, nenhum personagem bíblico que por aqui passou conseguiu cumprir toda a lei. Só o Senhor Jesus Cristo é que pôde e cumpriu toda a lei de Deus. Irmãos, eu fiz uma pergunta, veja bem, olha o cunho da pergunta. Jesus, devemos seguir a lei de Cristo, a do amor ou o sistema mosaico? Os irmãos falaram o amor. Aí eu fiz um outro questionamento. Por quê? E a resposta que eu queria é essa aqui, ó. Porque a lei mosaica, ela se completa em Cristo. É por isso que eu fiz uma introdução dizendo que o Antigo Testamento tem uma seta apontando para Jesus, apontando para Ele. Eu disse na introdução que Jesus cumpriu a lei. Então veja bem, toda a lei mosaica, ela se completa na lei de Cristo e na lei do amor. Por isso que Jesus vem depois e resume os 10 em 2.
que o irmão já citou aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você pega os 10 mandamentos, os preceitos, as leis cerimoniais, todas elas estão aqui, porque os 10 mandamentos foram adaptados à graça. Eu estou debaixo da graça, mas eu tenho que obedecer às leis. Eu não vou ser salvo pela lei, vou ser salvo pela graça. Mas para que eu seja salvo pela graça, eu tenho que obedecer às leis. É difícil de aprender? Não. É difícil? Você Não. está achando difícil? Hã? É questão de obediência. Deixa eu ver se vocês estão bons mesmo. Vocês vão ter que me tolerar ali 3 minutos. Hã? É bem rapidinho. Mas veja bem. Olha, eu quero essa pergunta, eu quero essa resposta aqui na íntegra. Senão eu não vou aceitar. Eu vou ter que explicar. Vou pegar bem. Jesus não derrubou a lei, mas quem não mais? Jesus não derrubou a lei, mas o que ele fez? Veja bem a pergunta de novo. Jesus, tem gente olhando a lição. Jesus não revogou a lei, mas o que ele fez não é. Incrível, né? Tem outro negócio. Completou. Melhorou. Pulou. Jesus não revogou a lei, mas o que ele fez? Foi ensinado aqui, eu vi os irmãos falando, ele viveu ela cada dia. Não só cumpriu, viveu. Você vai encontrar muito isso. Nós quer ver um caso, por exemplo, o caso da mulher adúltera. Alguém chegou e diz, a lei de Moisés manda fazer o quê? Apedrejar. O que Jesus fez? Pode responder aí, quem tiver já na ponta da lei. Você quer falar? Vai falar. Eu ia falar, mas você ia falar. Não, não pode falar, agora vai falar. Fala. Nesse caso, o que Jesus faz? Eu observo a situação, chega só a mulher, ele traz a mulher, aí ele fala assim, olha, a lei de Moisés manda matar, e tu me dizes. Aí ele fala assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Só que antes dele falar isso, ele analisa a situação. Por que ele não manda atirar a pedra na mulher? Porque ele julga, o que a lei diz? Em caso de adultério, tem que trazer os dois. E quem estava lá na presença dele? Só a mulher. Então se ele fala assim, atira a pedra, os caras falam o que para ele? Era uma pegadinha aqui. A lei diz que tem que trazer os dois, cara. Você não só a mulher, você não matar, você não é qualquer coisa nenhuma. É por isso que ele fala assim, quem não tem pecado aqui, atira a pedra. Ele estava julgando a situação. Ele não estava vendo o homem, só a mulher. O que ele estava dizendo? Vai lá e pega uma parte da mulher. Entendeu? Ele julga a situação e dá a sentença. Outra coisa,
Se ele tivesse morrido, se eu tivesse morrido, porque foi rápido, eles pegaram no ato, no flagrante, já levaram, colocaram diante de Jesus para pegá-lo. Essa mulher, ela foi pega no próprio ato, foi um flagrante, ela não teve tempo para nada, que é o caso que o irmão disse. Se Jesus julgue, condena a mulher, e ali o amor esteve presente, quem mais queria falar? Isso aqui não dá tempo. Vai ficar no ar. Na realidade, não, todos eles tinham pecado. A Bíblia diz: não há homem que não peque. Outra coisa que o irmão citou, a própria lei dizia que os dois teriam que ser levados perante os anciões da cidade. Então, o que eu disse agora, que eu não estava dizendo, era uma pegadinha. Eles vieram para pegar Jesus. Só que Jesus, eu estava querendo complementar o que eu estava dizendo. Jesus viveu a cada dia, a cada momento. É o caso de quando passou os cobradores da didracmas. Aí Jesus diz: de quem é que eles cobram? Não é dos estrangeiros, mas é que eles estão cobrando dos filhos. Mas diz: ó, não vamos tocar esse negócio para frente, não. Pega uma varinha e vai lá e pega o primeiro peixe. Vai ter um estátua lá, dá por mim e por ti. Depois de outra série ele diz assim: ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se a gente for analisar, é claro que já não dá tempo, já tinha que ter parado. Já estou transgredindo a lei. Já no dia de Moisés eu era apedrejado também. Então Jesus viveu a cada dia. Quem me dá 5 minutinhos? Amém. 10. Isso aqui é importante, ó. O que é, irmão Márcio Russoma? O que é vida no Espírito? Ter comunhão com Deus. É uma comunhão, sim, artificial. Comunhão espiritual. Verdadeiro. Então, usando comunhão aqui, traduzido aqui, é abundante. Amém. Então vamos lá. Abundante. Esse aqui eu vou levar tempo para falar, então eu vou deixar aqui. Vamos nos colocar de pé. Eu sei que tem irmãos aqui que estão aqui, mas já estão fazendo almoço em casa. Vamos lá então, texto áudio. Texto áudio. Ficou fraco. Texto áudio. Texto áudio. Anulamos, pois, a lei pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. 3:31. Pastor Natanael, ore ao Senhor. Eterno Deus, te damos graças, Senhor, nesta manhã, por estar reunidos na tua presença, aprendendo, Senhor, a tua palavra. Deus, continue abençoando o teu povo, e que a graça manifesta, Senhor, através dessas missões, continue patente e vivenciando nossas vidas. Permaneça conosco, Senhor, e guarde os teus filhos na tua presença, une o nosso coração ao temor da tua palavra. Fica conosco. E no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, as novas lições já estão aí, estão ali na secretaria. Os líderes que não pegaram, passem e peguem. E os irmãos também.
O crente precisa frequentar a escola dominical. Vamos receber a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos de bom almoço.